Olá, pessoal, boa tarde a todos. Desejo desde já um feliz ano novo. Essa é a nossa primeira aula desse ano, de 2024, aqui pelo Telesaúde. E eu escolhi um tema que eu acho importante repetir, né? Não repetir o tema, mas repetir o que é de ponto mais importante em relação ao protocolo vacinal de cães e gatos. Eu ainda recebo algumas perguntas e algumas dúvidas relacionadas com essa parte de vacinação, ou animais que já foram vacinados e adoeceram. E eu ainda observo dentro dos órgãos governamentais que a vacina que é oferecida, muitas vezes ela previne somente a raiva, né? E a gente não tem aí uma orientação e às vezes uma triagem de prevenção e de vacinação relacionada com as vacinas múltiplas, né? Que seriam as vacinas polivalentes nos cães e nos gatos. Então, hoje o tema da nossa aula é a importância, né, de uma triagem vacinal na prevenção de doenças em cães e gatos. Para os que não me conhecem, meu nome é Dalila, sou médica veterinária, dermatóloga pet e também estou hoje como professora, né, universitária. E aí, por que a gente tem que vacinar, né, os animais? A gente sabe que a vacina, além de proteger os animais contra doenças, elas podem proteger para que essas doenças não proliferem e possam até contaminar e contagiar aí os seres humanos. Então, a vacinação correta ela vai proporcionar, né, uma vida mais longa e saudável para os pets, garantindo também uma proteção contra doenças infecciosas que podem chegar por vírus, bactérias e entre outros micro-organismos. E isso faz com que aumente a expectativa de vida do animal. Eu ainda ouço algumas pessoas, né, falando que vacinaram o seu pet e ele veio a óbito. Então, assim, tem pessoas que moram em regiões aí que o acesso à informação ainda é dificultoso, né? E, às vezes, por um episódio de ter levado um animal há muito tempo, né? Aí eles colocaram a culpa na vacina. E o animal veio a óbito por conta da vacina. E isso a gente sabe que não é o certo, né? Não é o que ocorreu de fato, né? O que ocorre é que os animais, muitas vezes, eles não estão aptos a receber essa vacina, eles estão doentes, e às vezes a vacina não está em uma boa conservação, em bom estado de conservação, armazenamento e temperaturas adequadas. Isso pode fazer com que a gente perca aí a qualidade dessa vacina, né, e ela não tenha o seu efeito desejado. Então, como que é feita a vacinação, né? Quando eu falo, vamos fazer uma triagem vacinal, eu estou aqui com uma missão mesmo de dizer que pessoas que gostam de ajudar os animais, fazer ONGs, organizar protocolos e fazer uma vacinação em massa, eles têm que entender que o primeiro ponto para iniciar um protocolo vacinal é entender se o animal realmente está apto a receber essa vacina, se ele está doente ou não, se ele está na época adequada ou não, se esse animal está recebendo a vacina que ele deveria receber ou não. Tá? Então, animais em campanhas de vacinação já foram vacinados prenhes, por exemplo, e não poderiam, foram vacinados febris, não foram avaliados se tinham ou não febre, né? E isso é algo que eu acho de extrema importância. É claro que a gente vai evoluindo e os órgãos governamentais vão melhorando também essa parte quando tem campanhas de vacinação, mas isso é uma obrigação e dever nosso, como médico veterinário, de avaliar o animal, aferir temperatura, isso é o básico, né, que a gente deveria fazer. Avaliar o animal, aferir temperatura e, se necessário, solicitar pelo menos um hemograma antes de iniciar um protocolo vacinal desse paciente. Então, a vacinação ela é restrita e exclusivamente de um médico veterinário. Ela é de, às vezes, responsabilidade, eu costumo dizer aí, de somente um médico veterinário estar fazendo. Mas existem muitos práticos, técnicos, auxiliares e, às vezes, até estagiários, né, que estão aí realizando essa vacinação. É uma aplicação simples, mas que se o animal não for avaliado e a gente não entender que ele não está apto a receber, pode dar muito ruim na vidinha dele e esse paciente pode virar óbito e pode adoecer, né? E isso é algo que a gente tem batido muito na tecla, né? De que, onde vacinou? Quando o animal chega doente para a gente, que a gente avalia um paciente que está com uma parvovirose ou uma sinomose, por exemplo,
as vacinas estão em dias. A gente olha o protocolo e realmente tem ali as 4 vacinas. Foram vacinas nacionais, e eu não estou culpando a vacina nacional, né? Porque se ela tiver uma boa conservação e não for uma região tão endêmica para as viroses, né? Eu acredito que ela segure sim. Mas como foi a conservação dela? Onde foi feito? É uma vacina que teve todo um acompanhamento de controle de temperatura por um médico veterinário que estava ali no estabelecimento, né, no consultório, porque as vacinas elas devem ser realizadas em consultório veterinário e não em balcão, né, em qualquer loja. Então, ela deve ser acompanhada por um médico veterinário que está aí atuando na clínica de pequenos animais, tá? Então, somente o médico veterinário está apto a aplicar as vacinações. Só que algumas pessoas treinadas podem fazer isso, principalmente em campanhas. A gente observa que faz muito estagiário, ou às vezes pessoas que estão atuantes aí na área da saúde, mas o que eu estou questionando é, se esse profissional está apto a realizar essa vacina, que faça essa vacina em um animal que está apto a receber essa vacina também, tá? Porque muitas vezes eu entendo que tem um prático, ou às vezes um auxiliar, ou um profissional da área da saúde, ou um estagiário de veterinária, que sabe aplicar, sim, corretamente a vacina. Mas ele está avaliando esse animal e vendo se ele está apto a receber essa vacina. Esse que é o questionamento aqui hoje, tá? Na nossa aula. Então, essa vacinação, ela deve ser sempre realizada em animais saudáveis, aplicada por um profissional habilitado. Por isso que a gente sempre tem questionado. Essas pessoas que estão trabalhando nas campanhas, elas passam por um treinamento? Elas estão aptas a fazer a aplicação vacinal? Essa é uma questão que a gente também, né, tem que colocar aqui para discussão, para discutir sobre esse assunto. Eu acredito que se fizermos treinamentos e a pessoa sabe e entende de animais e sabe como vacinar um gato, como vacinar um cão, ela poderia sim trabalhar nessa área se ela é da área da saúde. Mas os médicos veterinários ou estagiários seriam os mais habilitados, né? Porque eles estão ali e já foram treinados durante todo o período do curso para fazerem aplicação nesses animais. Que é a mesma coisa, pegar profissionais da área veterinária e pedir para eles fazerem vacinação em massa, né, em pessoas. A gente não foi apto a isso. E se existe profissional para isso nessa área, então seria melhor pegar esses profissionais. Então, a vacinação ela é de suma importância para a proteção do pet, né? Mas aí também a gente tem outras questões que a gente pode estar falando aqui hoje. O que a vacina pode proporcionar? Ela evita a transmissão de doenças aos seres humanos. Então, a gente sabe que a raiva é uma das principais, né? Ela é uma zoonose. E agora a gente teve uma nota que saiu agora em 2024, que em Goiânia teve o primeiro caso de raiva em morcego, diagnosticado agora no início, né, de 2024. E a gente começa a se preocupar, né? Então, mesmo que está no morcego, animais que estejam em regiões que esse morcego, né, foi diagnosticado com a raiva podem estar sendo aí contagiados também. E a gente tem que sempre ficar atento e sempre fazer o protocolo correto, né, vacinar todos os animais. Ela preserva a vida dos pets, ela produz aí anticorpos, né, imunidade sobre a doença. Então, o animal que não é vacinado, ele não tem uma resposta contra a doença, as chances desse animal pegar a doença e virar óbito são muito grandes. Tá? Então, ela começa a desenvolver aí uma resposta imunológica. Só que a gente tem que lembrar que a vacinação é feita em animais a partir de 45 dias de vida, só que são em animais saudáveis e que estão aptos a receber essa vacina. E são feitos protocolos a cada 21 dias de 4 doses nos cães. Só que o tutor vacina quando filhote, depois nunca mais. E esse reforço tem que ser feito anualmente. Então, a gente tem que começar a melhorar essa parte, porque às vezes a gente vacina muito, mas só um animal. E a grande massa, a grande população de animais do estado de Goiás, do Brasil e do mundo, ela está desprotegida. Então, é isso que a gente tem que focar. Não vacinar somente um animal para várias doenças ou para vários tipos de vacina que a gente tem no mercado. Vamos fazer as mais importantes, né, que seriam as vacinas aí que a gente considera aí prioridade, né, e fazer uma grande quantidade de animais, não deixar esses animais sem protocolo vacinal. Ela reage aí contra agentes infecciosos que o indivíduo realmente tem risco de se expor, né, quais são as principais doenças virais que a gente tem observado aí nos cães, né, e nos gatos, por exemplo.
A gente observa que o cão faz muito parvo e sinomose, né? A hepatite bem menos, a hepatite canina, infecciosa canina, mas a sinomose e a parvo, ela ganha em disparado entre doenças virais que ainda cometem cães não vacinados. E em relação aos gatos, a gente observa que eles adquirem doenças virais aí, como FIV-FeLV, rinotraqueite felina, né? Calicivirus, clamídia. Então, são vacinas aí que têm toda a proteção contra esses agentes. E ela proporciona uma vida mais saudável e longa para os animais. Então, os animais que são vacinados, eles às vezes podem até se expor a um ambiente que teve o vírus ou o agente, né, etiológico aí, mas eles não adoecem, porque eles têm uma resposta imunológica contra esses agentes. Então, por isso que é muito importante a gente fazer todo o protocolo vacinal corretamente. Então, a vacinação, ela precisa estar em dia, tá? Para a gente evitar que os animais contraiam e transmitam, né, essas doenças infecciosas. E o animal não vacinado, ele pode ser impedido de viajar e de se hospedar em canis ou gatis enquanto seus humanos viajam. E isso já é muito comum e muito frequente, né? Um animal que vai fazer um passeio ou uma viagem, chega fim do ano, o pessoal quer levar o gato, quer levar o cachorrinho, o filhote, e nunca nem procurou um veterinário para saber quais as vacinas seriam importantes. Então, existem regiões que não aceitam, outros países ou até mesmo outros estados aqui do Brasil, que não aceitam adentrar a esses locais animais que não foram vacinados, principalmente com a vacina de raiva, né, e a de doenças, tá? Então, existem regiões que são endêmicas para outros tipos de doenças, como a leishmaniose, por exemplo, e o paciente deve sempre estar vacinado e imunizado. Por quê? Porque se não fizer, ele não vai lá para a região, só isso mesmo, aí ele não pode entrar lá? Não, porque se ele não fizer a vacina, ele corre o risco de adquirir a doença, e essa doença, por ser zoonose, né, o mosquito pode sugar tanto o cão que adquiriu a doença e sugar o tutor, e aí ele pode passar a doença para nós como seres humanos também. Então, por isso da importância aí de sempre estar fazendo vacinação, e doenças que são consideradas de risco de causar endemia, né, elas são também sempre exigidas aí para esse protocolo de trâmites, né, e de trânsito desses animais. Então, não deixem para vacinar de última hora. Por quê? Quando você faz uma vacinação, por exemplo, vou viajar agora em fevereiro, né, na época de carnaval, estarei viajando com meus animais. E eu gostaria de viajar para uma região, e eu vou de avião, e essa região, a aviação que faz aí o transporte, ela solicita principalmente a vacina de raiva e de doenças, né, que elas estejam em dias e atualizadas. Então, pelo menos com 30 dias antes da viagem, esses animais já deveriam ter sido imunizados. Por quê? Porque ele tem que produzir anticorpos contra esses agentes, né? Uma resposta vacinal tem que ocorrer no organismo do animal. Se não se vacinar hoje, por exemplo, o tutor fala, quero vacinar hoje, que eu já estou viajando amanhã. Vai ter resposta? Não, e o animal corre de pegar a doença, tá? Por isso que sempre organizem o cartão de vacinação e a carteirinha de vacinação do seu pet com antecedência, senão eles chegam lá no médico veterinário e falam, não tem como, né, fraudar ou fazer alguma coisa, não tem como, tá? O que é certo, e assim, eu vou estar fazendo uma proteção que pode não funcionar para esse paciente se ele for para uma região que tem ali alguma doença, né, infecto-contagiosa. Então, vamos falar um pouco de protocolo, né, vacinal. Para os filhotes de cães, a gente vai fazer as vacinas que a gente considera polivalentes ou múltiplas, tá? Então, a gente vai fazer a primeira dose da múltipla por volta dos 45 a 60 dias de vida, que a gente tem no mercado a V8 ou a V10, que é a óctupla ou déctupla, e elas vão prevenir contra quais doenças? Contra sinomose, hepatite, parvovirose, adenovirose, parainfluenza, coronavirose e leptospirose. Algumas dessas vacinas, elas previnem 4 cepas de leptospirose, por isso que a gente considera ela como V10, tá? Enquanto que as outras 2 aplicações, a gente vai fazer com intervalos a cada 3 a 4 semanas. Então, aqui, percebam que é um protocolo de
3 doses de vacina para um cão. A partir de 45 dias de vida, ou, né, iniciou 45 dias de vida, já corre para o veterinário, já faz a avaliação do animal e já vacina, porque tem tutores que falam, mas era após os 45 dias, aí o animal chega com 60 dias. Já está doente, já pegou virose, já circulou, está com doença carrapato também. Aí fica muito mais difícil e a gente tem chance de perder esse animal, tá? Porque ele já teve exposição, já saiu, já passeou e não poderia. E para os gatos, a gente considera, eu acredito que eu vou falar dos gatos depois, né? Tá, os gatos eu falo depois. Então, é relevante que durante esse período, né, dessa vacina, que ainda está incompleta, o filhote não se exponha, evitando passeios na rua. Aí uma alternativa para esse período é levar o animal no colo, né, ou em uma bolsa, para que ele vá se adaptando e conhecendo o mundo, conhecendo a realidade, vendo outros animais, tendo contato com outras pessoas e olhando para que ele não fique aquele animal muito arredio, muito medroso. Sabe aqueles animais que ficam muito fechadinhos dentro do quarto ou dentro da casa ali, e eles começam a ser introduzidos para o mundo externo e eles começam a ter medos. Então, esses pacientes, eles são muito traumatizados e medrosos. Então, a gente pede para evitar ao máximo aí de ficar com o paciente só no colo, só em casa, só fechadinho, para que ele tenha um contato social aí, né? E que ele tenha uma interação tanto com outros cães e outros animais, quanto com outros seres humanos também, tá? Então, o passeio, andando na rua, né? Sendo exposto a outros animais, não é permitido, porque esse período ele ainda está ali na proteção e na formação de anticorpos, e essa janela imunológica pode ainda não estar totalmente finalizada. A gente tem trabalhos que a partir de 116 dias de vida do animal que ele começa a produzir uma resposta vacinal, então demora um pouco, tá? Não é a partir da primeira dose de vacina que o animal vai estar protegido, tá? Então a gente tem que ficar muito atenta aos protocolos vacinais e seguir à risca a orientação do médico veterinário. Quando eu fazia atendimento em consultório, somente na parte clínica, eu percebia que tinha muitos tutores que eram teimosos. E a gente falava, segura no colo, por favor, para a gente, né, avaliar a temperatura, avaliar o animal, para já fazer a vacinação dele. O tutor acabava de ouvir isso, ele soltava o animal no chão. De pirraça mesmo, muitas vezes. Parece que ele queria deixar o animal ser livre, ser solto e conhecer o ambiente. Um ambiente veterinário, um consultório veterinário ou até mesmo uma clínica veterinária é um ambiente que tem vários animais transitando, indo e voltando, chegando o animal doente, chegando o animal saudável para vacinar. Então não tem uma separação muito bem feita, tá? Qualquer pessoa dentro ali. E os vírus, né, os agentes são carreados como? No toque, né, no pegar, no pisar, na nossa roupa, no nosso sapato. Então, tudo isso é carreado. E a chance desse paciente a uma lambedura, a um encostar, um esfregar, um deitar, um sentar no chão, pegar e adquirir alguma doença é muito fácil e muito rápido, tá? Por isso, a importância de sempre levar o animal no colo. Às vezes, se tiver opção de atendimento de vets preventivos aí que vão ao domicílio, seria melhor, tá? Porque aí o paciente não sai do domicílio, né? E o vet vai ali todo preparadinho, com uma roupa ou um jaleco novo, né? Tudo bem limpinho, bem higienizado, para que esse animal não tenha riscos nas primeiras doses de sua vacina. Vamos falar dos gatos, né, agora. Então, os felinos, eles também precisam ser vacinados e a gente vê muito pouco gato indo ao médico veterinário, tá? Agora está começando a aumentar aí a quantidade de gatos e a quantidade de tutores que gostam de gatos, né? E começaram a cuidar melhor desses gatos, mas a gente ainda vê muitos gatos errantes sendo cuidados no domicílio do tutor, e o tutor fala assim pra gente: então, estou cuidando de uns gatinhos lá, mas não é meu. Eu só coloco água e comida. Gente, a partir do momento que o gato adentrou o domicílio,
da pessoa e ela colocar água e comida, e esses gatos dormem ali, transitam ali, ficam por ali, esses gatos estão na responsabilidade desse tutor, tá? Então, ele é, sim, um tutor não responsável. Porque quando você começa a cuidar desses animais, e esses animais não passam a ser errantes mais, eles passam a ser intradomiciliados ali no ambiente dessa casa, eles começam a carregar e a levar coisas para dentro dessa casa e para essa pessoa que começou a ser cuidadora desses animais. Então, eles devem, no mínimo, passar por uma avaliação veterinária, uma triagem, e um protocolo vacinal deve ser feito e atualizado para esses gatos. Então, os gatos, eles carregam muita verminose, né, toxoplasmose. Então, isso é algo assim que eles incubam, né, nas fezes, por exemplo. E o gato tinha toxoplasmose e a gente não sabia. Então, assim, o gato não é o vilão da toxo, mas se o gato tem toxo, eu tenho que ter um cuidado melhor, né? Principalmente as grávidas aí. Então, se eu sei disso, eu tenho menos riscos de adquirir a doença. Mas se eu não sei disso, o que pode acontecer? Ter problema, né, no futuro, ter problema na gestação, e aí vai investigar. Era o gato errante que foi para minha casa e eu nunca investiguei se ele tinha alguma doença. Nunca fiz nenhum exame preventivo no gato e nem vacinei esse gato, tá? Então, eu vejo muitos gatos transmitindo o quê? Na minha área de atuação? Dermatofitose, é uma doença fúngica muito comum no gato, e eles carregam, né? Muitos aí carregam os artroconídeos aí no seu pelo, né? E eles nem manifestam muita doença. E muitas vezes o tutor já tá ali se coçando. Mas gato filhote é batata, né? Você pega o animal, leva para dentro da sua casa, de repente todos os bichos, todos os cães, o tutor tá coçando e tá com dermatofitose. Acredito que depois a gente vai falar mais um pouquinho. Acho que eu já fiz uma aula, né, sobre, mas vamos falar mais um pouquinho em relação a isso. Em relação às vacinas mais importantes que eu considero no gato, são as vacinas de virose, né, que é a quádrupla ou a quíntupla, a vacina de raiva, que é uma dose única, né, em reforços anuais. E para ser vacinado, o gato tem um protocolo diferente, porque o gato adquire uma doença imunocomprometedora muito importante, que é a FIV-FeLV. Antigamente, considerava como se fosse uma AIDS e leucemia felina. Hoje a gente não usa esse termo mais, mas são doenças que comprometem aí o estado imunológico do animal, tá? E são contagiosas também. Então, os filhotes, eles devem tomar essas vacinas que previnem contra rinotraqueite, calicivirose, clamidiose e panleucopenia felina a partir de 45 dias de vida. Então, a gente faz 2 a 3 doses a cada 21 dias. Então, depende muito da rotina e de como o gato vive nesse ambiente. Porque tem gatos que são muito arredios, pelo menos 2 doses, se eles são adultos, né? São filhotes, façam as 3 doses e do protocolo da raiva, que é eu gosto a partir de 4 meses de vida, né? Se for possível, porque o gato já está totalmente formado para receber aí a de raiva, já até terminou a de doenças, né? A de virose. Então, eu prefiro fazer ela com 4 meses. Entre 3 a 4 meses eles orientam. Eu gosto de fazer a partir de 4 meses a de raiva, independente se é cão ou gato, tá? Uma das grandes vantagens da vacinação anual, acompanhada por um médico veterinário, né, é a avaliação clínica. Então, qualquer balconista e qualquer lojista não vai fazer essa avaliação. E o médico veterinário faz isso de graça, porque ele não cobra para fazer uma avaliação clínica, olhar o animal, aferir uma temperatura e vacinar, tá? Isso é comum nas clínicas veterinárias. E quem não faz isso, ele está deixando, às vezes, de avaliar um animal que poderia evitar um problema, tá? Então, isso é algo que é o básico de ser feito quando o animal é levado ao serviço de veterinário para fazer uma simples vacinação, tá? Então, ela ajuda a prevenir contra doenças futuras. A médica também, ela sempre ressalta, né, os médicos veterinários, eles sempre orientam que a vacinação deve sempre ser realizada em animais saudáveis, por um profissional habilitado, que além de examinar o PET, ele vai controlar a conservação e procedência da vacina, que é o que eu falei para vocês. Toda vacina, ela deve estar numa geladeira que não deve ser aberta por muito tempo, então não pode ser uma geladeira que vai a nossa comida ou o nosso lanche. Então, é uma geladeira que é específica somente para controle ali de vacinas
e que fique um termômetro ali, né, no seu interior, aferindo e acompanhando essa temperatura em torno de 2 a 8 graus. Essa seria a temperatura ideal para a conservação das vacinas. Aí, como que eu devo fazer, né? Toda essa parte aí de rotina e avaliação para fazer toda uma triagem para iniciar um protocolo vacinal. O animal chegou ao consultório, ele deve ser avaliado, a gente avalia o quê? Mucosas do animal, para ver se estão coradas ou pouco coradas, né, ou nada coradas, hipocoradas. A gente avalia se ele tem presença de ectoparasitas em todo o seu corpo, nas orelhas, entre os dedinhos, tem alguma lesão, né, alguma alteração de infecção bacteriana na pele. Se esse animal está com o score corporal adequado, né? Se esse animal está comendo uma boa ração, se alimentando bem, e uma das perguntas que é extremamente importante, ele está comendo normal, está apresentando vômito ou diarreia? Os tutores, não, está tudo bem. Mas, de repente, você vacina, aí um dia depois o animal apresenta um vômito. Não, mas ele estava, assim, vomitando. Eu não relatei, mas ele estava. Deu ruim, né? Porque pode ser que o animal já estava com uma doença, com uma virose, e vacinou, aí piorou ainda mais o quadro do paciente. O que deveria ter sido feito com esse paciente? Avaliado e feito pelo menos um hemograma antes da vacinação desse paciente. Porque aí, se ele estivesse apontando alguma baixa de hidrocócitos ou de linfócitos, a gente suspeitaria de uma doença viral, tá? Uma leve anemia, por exemplo, que a gente pode pensar em uma verminose também, uma hemiparasitose. Então, um hemograma básico seria o início aí para avaliação de um pet filhote, por exemplo, que está com alguma alteraçãozinha que vai iniciar o seu protocolo vacinal. Aferir a temperatura, que a gente faz avaliação intraretal, né, da aferição da temperatura, também é muito importante. Tem que tomar muito cuidado, né, porque às vezes a gente considera que o animal está febril e o animal ele tinha apenas uma brusca alteração de temperatura por conta de alguma questão que ele tem quando chega ao consultório. Tem animais que têm medo, tem animais que ficam mais estressados, mais agitados quando vão ao consultório. Tem animais que foram para o protocolo vacinal a pé, andando, né, caminhando com o tutor. Tem animais que foram em um carro sem ar-condicionado e o calor estava muito forte, né, e a temperatura estava muito alta, e eles chegam, cidades quentes, por exemplo, e eles chegam lá no médico veterinário com a temperatura muito alta. Qual seria a avaliação de uma temperatura que ainda é considerada normal? Entre 39 e 39,1 até 39,2 eu ainda considero que está dentro dos valores normais. Acima de 39,2 eu já considero esse animal levemente febril. Isso para os cães, tá? Para os gatos é um pouquinho diferente, entre 38 e pouquinho, chegando aos 39, já dá para considerar que esse gato está febril, tá? E outra questão é saber sempre o local de aplicação correto e fazer toda a higienização correta, tá? Desse paciente. Por exemplo, aqui é um local que eu, particularmente, tenho predileção. Eu gosto e prefiro de fazer a aplicação vacinal em cães aqui, nesse local, que seria nessa região entre as duas escápulas, uma região dorsal, a pele é uma pele um pouquinho mais grossa, o animal não tem sentido tanto, né? Eu nunca vi reação vacinal quando a gente faz nessa região. Observem que o veterinário está de luva e observem que ele faz toda a subida da pele para que ele não faça como se ele pegasse ali intradérmico, né? Pegar só a parte da pele mais superficial. E aí a vacinação ela é feita subcutânea. Então eu tenho que subir essa pele para que eu faça uma aplicação correta e não forme bolsas, cápsulas intradérmicas ali para dar caroços, né, de aplicações vacinais. Ou, às vezes, a aplicação foi feita até corretamente, foi subcutânea, mas não fez uma boa higiene,
não lavou as mãos, né? Não fez de luva, às vezes pode até fazer sem luva. Muitas vezes, eu higienizo as mãos porque eu não tenho muita destreza com a luva em alguns processos, mas o ideal seria com luva, porque a gente está mexendo com materiais biológicos, tá? Outra questão é que o animal não foi contido muito bem e ele mexeu muito. Eu posso fazer um trauma, tá? Nessa pele. E aí, às vezes, posso fazer até 2 aplicações, se caso o animal se mexeu, né? E isso pode prejudicar um pouco aí o processo. Poucos animais vão fazer reação vacinal e poucos animais vão fazer reação local. É um pouco mais raro, tá? De acontecer, mas pode acontecer. Então, pergunte se o animal é alérgico, né? Pergunte se ele já fez alguma reação à vacina. Muitos colegas optam por fazer 2 vacinas no mesmo dia. E isso pode dar ruim para os pacientes que são alérgicos, tá? Eles podem fazer um choque anafilático, uma reação de inchaço em todo a face, ou às vezes todo o corpo ali, e ele pode ter que ir para o pronto-socorro para que ele seja atendido imediatamente. Então, eu evito, principalmente nos cães filhotes, fazer mais de 2 vacinas, principalmente quando eu estou fazendo doenças e raiva. Eu não faço elas todas juntas no mesmo dia, em um mesmo paciente, tá? Em gatos, onde deve ser feita a aplicação vacinal em gatos? Aqui, ó, nessa região das patas, alguns protocolos podem ser indicados para a região subcutânea da cauda, mas eu achei muito difícil de fazer, então eu aplico ou na região da patinha traseira de cá, ou na região da patinha traseira direita. Aqui a gente puxa, né, a pele subcutânea também e faz a aplicação. Por que eu não posso fazer no dorso, igual em cães? Porque aqui são regiões nobres. Aqui tem coração, aqui tem pulmão, tem órgãos nobres. E se eu fizer nessa região e ele der um sarcoma de aplicação, que é raro, mas pode acontecer, gatos fazerem sarcoma, a gente vai ter um problemão e não tem como amputar essa região. Aqui, se ele fizer um sarcoma, eu amputo a pata e o animal ainda sobrevive por muito mais tempo, tá? Então, por isso que as vacinações feitas em gato nessa região dorsal não são bem-vindas, tá? Sempre pata e aqui nessas regiões laterais das patas, tá? Então, se a vacinação não for feita de forma adequada, esse animal pode não estar de fato imunizado, correndo o risco de adoecer, mesmo com a carteirinha de vacinação em dia. Pessoal, eu já peguei muitos pacientes em Goiânia, tá? Com um protocolo vacinal em dia, e eles adoeceram. Já peguei animais que fizeram caroços de aplicação no local, porque eles estavam doentes, eles tinham doença carrapato ou alguma outra doença e foram vacinados. Então, esse animal não recebeu essa vacina corretamente. Ele encapsulou essa vacina, fez um processo ali de abscesso, então ele não teve uma boa resposta. E o organismo dele não estava apto a receber, porque ele estava doente, entende? Por isso, da importância de sempre fazer o exame quando a gente suspeita que o animal esteve doente. Eu recordo que uma vez eu pedi para o tutor assinar um termo e eu vacinei um paciente ao qual o tutor não quis fazer hemograma. O paciente, ele ia para a 2ª dose de vacina, mas ele estava muito pequeno, muito desproporcional se comparado com o crescimento de um cão da raça dele, mas o tutor alegou que estava tudo bem. A peritemperatura não estava alta, então a gente fez a vacinação após, acho que uma semana, o animal começou a manifestar secreções oculares. O que ele tinha? Ele tinha sinomose, né? Esse paciente, ele estava com ela meio que incubada ali, por isso que ele não tinha um bom desenvolvimento, um bom crescimento. E esse paciente, eu acredito que veio a óbito. Então, o tutor assinou um termo autorizando a vacinação. Hoje a gente nem faz isso mais, a gente já nem vacina, hoje a gente já está num ritmo mais evoluído, de que animal doente ou vai para agropecuário, o agropecuário ele vacina, né? Mas a gente não vacina. Isso é muito controverso, né? A gente ainda fica assim pensando o que é o certo, o que não é, porque os animais chegaram doentes, a gente jamais deve vaciná-los, né? E aí não estava com aspecto de doença, mas estava miúdo, né? Menor. O que é feito, né? Então, muitas vezes eles duvidam do médico veterinário e falam, essa veterinária não tá falando nada com nada, né? Esse bichinho tá bom, tá comendo normal, tá tudo bem, vou vacinar. Aí vai em outro colega, vacina com outro colega. Então, ou às vezes a gente, né, por muito tempo, né, quem nunca
fez aí a vacinação, mas suspeitando que o animal poderia ter algo e ele tinha algo, tá? É algo que a gente pode melhorar aí na parte de protocolos e realmente não vacinar mesmo, né? Suspeitou que o animal está doente, não vacinar. Mas, infelizmente, ele pode vacinar com outras pessoas e pode vir a óbito, né? Após esse processo todo. Porque ele tem que fazer resposta, produzir resposta imunológica contra a vacina. A vacina pega várias cepas de doença e ele estava doente também. Então, dá ruim mesmo. O animal próximo, tem vômito, diarreia, fica moado, fica febril. É algo assim que a gente fica muito triste, né? Mas que pode acontecer. Sempre que for realizada a vacina, ser realizada por médicos veterinários qualificados. Então, quais são os fatores, né, que podem comprometer a resposta imunológica do animal? Presença de parasitas, né, às vezes verminose, presença de carrapatos que podem estar transmitindo a hemiparasitose, presença de pulga, que além da hemiparasitose, ela pode transmitir o difilídeo canino, né, que é um tipo de verminose. E a densidade populacional ao qual o animal está exposto, ela pode interferir aí no agravar da doença desse paciente também. Então, se o animal tem uma grande quantidade de parasitas, por exemplo, ele está pingando de carrapato, está num ambiente que tem muito carrapato, e um ambiente que tem muitos animais que também estão com carrapato. As chances desse animal adoecer são muito grandes, né? Porque ele é filhote, não tem uma boa resposta, né? E isso pode prejudicar ele na resposta imunológica da vacina. Então, eu já vi muita gente vacinando animal com carrapato. Ele tá bonzinho, só carrapato mesmo. Mas e se ele estiver com hemiparasitose? Quando vacina, ele pode piorar o quadro dele, tá? O estado de saúde do animal no dia da vacinação e até mesmo o estilo de vida, né, desse pet, a frequência de passeios, vida ao banho tosa, o local onde vive, e algumas regiões têm mais casos de certas doenças que outras. Isso pode favorecer a uma alteração desse paciente durante o protocolo vacinal e fazer com que ele venha adquirindo doença? Sim. Não sei se vocês já observaram, mas em alguns pets, um paciente que é filhote e não está com protocolo de vacinação atualizado, geralmente eles não pegam para banho, senão ele pode adoecer e a culpa é de quem? Do banho-tosa, né? Então, nós, como médicos veterinários responsáveis por orientar, a gente já pede para que, se possível, o paciente seja banhado em casa, quando ele tem pelo curto, e a gente orienta a forma correta de banho desse pet, mas quando é um pet de pelo longo, que pelo menos inicie aí a primeira para a segunda dose de vacinação, porque aí depois o pet vai fazendo todo o processo de banho e espera, que é aquele banho rápido, né? Banhou o paciente, já manda ele embora sem ficar esperando em gaiola, né? Sem ficar transitando ele em gaiolas de transporte, ou às vezes deixando ele muito tempo em espera ali do tutor para buscá-lo. Então, esses pets filhotes, se for necessário, e muito importante, fazer uma pausa higiênica ou um banho que seja, porque às vezes eles se sujam, ficam com fezes, com urina, que faça um banho muito rápido e às vezes ali um banho bem organizado para o horário dele, com a banheira bem higienizada, com tudo específico, para que ele não fique muito tempo esperando, mas que ele já tenha aí pelo menos 2 doses de vacina de doenças no seu protocolo, tá bom? O acesso à rua, o local, né? Frequência de passeio e local onde ele vive. Então, o pet filhote não deve passear pelo menos entre a terceira e a quarta dose, né? Ali, quando ele estiver para a terceira e a quarta, eu já começo a liberar uns passeios mais rápidos e aí depois terminou, eu já libero tudo. Mas passeios e às vezes, né, local onde vive com muito aglomerado de animais que já tiveram até doenças, a gente evita, né, até ele terminar o protocolo vacinal. O acesso à rua, as viagens, né, com seu tutor, só devem ser autorizados após finalizar o protocolo vacinal desse pet, tá? A vacinação contra a raiva. Vamos lá. A vacinação, ela é de extrema importância contra a raiva, né, no Brasil, visto que a doença ela não está erradicada e se trata de uma zoonose, sendo essa de alta letalidade. Então, eu acompanhei no início da minha profissão, acho que 1 a 2 casos em Goiânia de suspeita de raiva, né? É muito triste mesmo. Então, assim, fiz o atendimento acho que no início da minha formação
e o animal, ele baba muito, ele saliva muito, ele te agride, né? Ele fica totalmente alterado e fica agressivo, né? E por falta de uma vacina que é oferecida de graça pelo governo, pela campanha do governo, né? Uma vez por ano. Então, a gente já tem aí relatos de que a vacina está bem, a doença está bem controlada, mas a gente ainda tem alguns casos, né, que foi o que eu citei para vocês, de que teve o primeiro caso de raiva em morcego em Goiânia, tá? Agora, em 2024. Então, mesmo que seja num outro tipo de espécie, né, de animal, a gente tem que ficar atento, porque corre risco de tanto o ser humano quanto os pets, né, serem afetados, contagiados aí, e até mesmo outros animais, tá? E exatamente por ser uma zoonose que a legislação nacional, né, torna obrigatória a vacinação anual contra essa grave doença. E ela, inclusive, é ofertada, né, não apenas nos consultórios e clínicas veterinárias. Aí a gente oferece uma vacina geralmente importada, né, de raiva, mas eu não faço questão da vacina da raiva ser importada ou nacional. Eu acho que as duas protegem da mesma forma, desde que esteja conservada, né, e com acompanhamento de médico veterinário, avaliando sempre essa temperatura entre 2 e 8 graus. Mas também por programas anuais de vacinação instituídos pelas diferentes prefeituras das cidades brasileiras. Então, isso é algo lindo, né, que a gente entende aí que funcionou muito bem, mas que ainda tem algumas questões que podem ser melhoradas. Em quais animais aplicar, quando aplicar, os postos, né, antes ficava ali exposto na porta do postinho, né, em sol quente, hoje já tem organizado para que se adentre lá para dentro dos estabelecimentos, né, das instituições, ou às vezes eles fazem parcerias com alguma clínica veterinária. A temperatura tem que ser sempre acompanhada, porque é um abre e fecha de caixa, né, para aplicação dessa vacina. Mas é algo assim que eu vejo pontos positivos, que é de graça, então toda a população tem acesso, mas a população ainda acha e entende que é só a raiva que é importante, só a raiva que salva, e não é mesmo. Por quê? Porque a principal incidência de doença nos cães e gatos hoje são de doenças virais. Então, a gente ainda tem muitos animais que vêm a óbito por doenças virais, que são a sinomose e a parvovirose. E não temos casos mais, assim, de uma grande escala, né? Temos casos muito esporádicos de raiva, né, nesses pets. Então, essa questão aí do foco na vacina, que ainda poderia ser mais divulgada, eu acredito que a gente pode melhorar, tá? E como ela deveria ser feita, em quais animais e todo esse processo. Por quê? Eu ainda vejo muita gente querendo focar numa campanha de castração, mas os animais não foram nem vacinados. E aí esses animais vão para castração e adquirem a doença nesse ambiente hospitalar veterinário, uma virose, por exemplo. Entende que, tipo, a castração é muito importante, mas e a prevenção das doenças que podem levar esse animal a óbito? Então, acho que esse seria um dos principais caminhos que a gente deve seguir, essa triagem vacinal, e depois disso já organizar para eliminar essa questão aí de superpopulação, né? Que seria castrar os animais errantes, se possível, também, mas tudo é um processo, acho que é um estudo, né? E toda a conversa entre profissionais da área, né? E até os órgãos governamentais, para que isso seja melhor distribuído entre o Estado aí, para que não ocorram erros, né? Para que esses erros cada vez sejam eliminados e a gente tenha uma boa cobertura vacinal, porque a cobertura vacinal da raiva é só quem não quer mesmo que não vacina, porque ela está sendo bem feita, mas a gente ainda tem muito problema de animal que foi vacinado na campanha e teve alguma alteração. O problema é a vacina? Ah, a vacina da raiva matou meu cachorro. Não, o problema não é a vacina, o problema é que seu animal às vezes estava com alguma alteração, de repente levou em um dia quente, né, muito quente, o animal estava bem agitado, o animal estava febril, não podia vacinar, nem foi avaliado. Então, tudo isso deve ser aí monitorado. Eu acho que a gente pode melhorar mais essa parte
da vacinação contra a raiva, tá? Nas campanhas e nos postos. Existem algumas ONGs, alguns locais que já oferecem essa vacinação, esses castramóveis também já oferecem, mas é o que eu estou dizendo, o foco não é somente vacinar da raiva, porque a gente perde animais, né, a todo tempo e a todo momento com doenças. Vamos lá. Então, qual que é o meu objetivo, né, de fazer toda essa triagem vacinal? Proteger o animal de enfermidades graves, né, e de alta incidência na região. E essa vacinação ela vai evitar surtos de doença contagiosa e vai prevenir doenças que possam ser zoonose, né? Quem que é o responsável por essa vacinação? O médico veterinário, que deve sempre estar avaliando e vendo a necessidade de um exame, né, pré-vacinal aí, para que a gente faça essa vacina com segurança. Tem vacinas essenciais e não essenciais, independente da região e da suscetibilidade, né? Eu sempre vou fazer as polivalentes e a antirrábica. As não essenciais vai depender da região e da suscetibilidade. Por exemplo, leishmaniose em regiões endêmicas, né? Eu devo fazer um teste rápido, ver se o animal é soro negativo para a doença, né? E aí sim eu começo o protocolo vacinal da leishmania, que são 3 doses a cada 21 dias. Quando que eu faço? Após terminar as vacinas de doença e raiva, eu já devo iniciar aí o protocolo vacinal desse paciente. No gato, vacinas essenciais, a de doenças, que é a quádrupla ou a quíntupla, né? E a raiva. E não essenciais, alguns animais a gente vacina intercalando entre a quádrupla e a quíntupla, porque a quíntupla previne contra FeLV, tá? E em áreas endêmicas isso é muito importante. A gente tem muitos tutores, tá, no estado, no país aí, que são pessoas que têm aí uma acumulação de animais, né? Ou muitas vezes só porque elas querem cuidar e gostam muito, ou tem ONGs, gatismo, elas têm uma quantidade muito grande de animais por lote, por espaço, né? Eu tinha uma cliente em Goiânia que ela tinha 17 gatos dentro de um apartamento. Então, assim, os gatos dela muito lindos, muito bem cuidados, mas a gente tem que entender que todo o processo aí de esses gatos chegarem na fase adulta muito bem protegidos, eles iniciaram todo o processo de teste, FeLV, vacinação de doenças, vacinação de raiva, avaliação ao médico veterinário semestralmente ou anualmente, dependendo da idade do gato, acompanhamento de peso, né, castração, acompanhamento de orientação de dieta, de ração ou alimentação natural. Então, ele tem que ser acompanhado com todas essas avaliações. Doenças que possam ser transmitidas, né, por esses gatos, que moram às vezes em um ambiente que ele tem convívio com a rua e volta para dentro das casas. Então, tem que ser feito todos os exames aí, avaliação com o médico veterinário. Então, conhecer e respeitar, né, o calendário vacinal é de extrema importância para a saúde do animal e para a população como um todo, né? Então, a gente sempre vai auxiliar o tutor em planejar e cuidar, né, desses pets com um protocolo de vacina adequado e correto, porque se ele falhar, e isso é algo que, assim, não é responsabilidade minha levar o animal para vacinação. Eu percebo que isso é uma responsabilidade do tutor, mas muitas vezes o médico veterinário fica ali, fulano, mandando mensagem, oi, ó, amanhã é a segunda dose de vacina do Bidu, né, do gatinho. Então já traga ele, né, porque se atrasar, geralmente a gente deixa um atraso de no máximo 7 dias, porque se atrasar a gente pode ter que começar todo o protocolo vacinal novamente, e isso pode prejudicar ele, né, no futuro. Então, é algo que é de responsabilidade, extrema responsabilidade do tutor que pegou esse animal, né? Ele tem que ir ao veterinário, ou pelo menos ligar e falar o que eu tenho que fazer, como que deve ser feito, né? E a gente oferece essas informações e fornece de graça, né? O tutor, se ele tiver a clínica veterinária hoje, ele orienta tudo, e ele não tem que pagar para isso. Então, vamos concluir, né, aqui. Então, portanto, a vacinação de cães e gatos é a principal forma de prevenção contra muitas doenças que podem acometer esses animais, né? E ao vaciná-los, a gente também evita a transmissão de doenças aos seres humanos, que, pois,
muitas delas têm caráter zoonótico, como a raiva, por exemplo. E as consultas, né, regulares com o médico veterinário, elas vão ajudar a evitar a disseminação dessas doenças, porque muitas vezes, se o protocolo está atrasado, o veterinário sempre vai estar orientando, ó, não tem nada de errado nos exames, mas o protocolo vacinal está em atraso, né? Vamos já atualizá-lo para não ter nenhum problema. E somente o médico veterinário está capacitado, né, a oferecer a cada animal o melhor protocolo a seguir, né, garantindo aí a saúde dos pets. Eu vou falar com vocês sobre algo que ocorreu agora tem pouco tempo, né, comigo. Que eu moro em Jataí, Goiás, e a minha mãe mora em Caiapônia, Goiás. E quem acompanhava o protocolo vacinal dos pets dela era eu, quando eu ainda tinha consultório veterinário e fazia pedidos de vacina. E ela foi adquirindo muito mais animais. E essa é uma discussão entre nós, filhos, né, e ela, que a gente fala que ela mora sozinha, né, e ela tem muitos animais. A gente sempre discute com ela, falando, mãe, chega, né, já tem 6 animais na casa. Então, eu costumo dizer que acima de 3 já está começando a entrar no nível de loucura, né, estágio de loucura do tutor, porque dá trabalho realmente cuidar de um pet, pensa de 3, 6, 10, 20, né, então dá muito trabalho e tem muitos gastos. É claro que tem pessoas que não têm problema nenhum com os gastos, mas é difícil dar atenção, levar ao veterinário e fazer todos os cuidados com cada paciente. E ela adquiriu mais um animal, porque alguns morrem idosos, né, que a fase deles completou, o ciclo terminou e eles se vão, mas ela adquiriu mais um filhote de uma cachorrinha que ela pegou, né, e resolveu ficar com ele e não quis doar, doou 3 e ficou com um. E esse cachorrinho deveria ter sido vacinado, né, e ele foi, dizendo ela, com todas as doses, as 4 doses de vacina de doenças, mas na verdade, quando eu perguntei, ele foi vacinar, foi com todas, tá tudo certinho. E agora ele apresentou uma doença que é bem fatal, né, que é a sinomose. E está lá os cuidados, né, foi o médico veterinário de lá da cidade e está fazendo todo o acompanhamento e eu orientando online, falando com ela, desde que tem hora que a medicação que está sendo feita às vezes está errada, né, mas a gente está ali orientando e ajudando. Mas o que é mais importante, né, nessa questão? É que o paciente, ele não foi vacinado. Depois que ele adquiriu a doença, que fechou o diagnóstico, fez o teste rápido e confirmou que é a sinomose, ela relatou para mim, não, eu não fiz todas as doses, eu fiz só uma. Então, viu que, observem que esse paciente foi desprotegido naquela janela vacinal que eu expliquei para vocês, provavelmente foi quando ele adquiriu o vírus. Onde? Porque a dúvida dela mas onde ele pegou essa virose, essa doença, sendo que ele foi vacinado pelo menos uma dose e ele nem sai de casa? Os vírus são carreados muitas vezes. Então, qualquer pessoa que adentra a casa dela, onde ela foi, um local, um ambiente, ela mesma pode ter levado o vírus. Outras pessoas que transitaram ali poderiam ter levado o vírus, tá? E o único que adoeceu foi ele, porque os outros são adultos, estão todos vacinados, todos fizeram vacinas importadas. Na época eu sempre fazia tudo acompanhando corretamente. Esse eu não tive acesso a esse animal, nem o cartão de vacina dele. Então, é uma questão que a gente, assim, fica triste, mas serve sempre de aprendizado, né? Porque a vacinação é algo que eu fico muito preocupada. E sempre que eu ligo, eu tô falando, né? Fez tudo, né? Fez o controle de ectoparasitas, né? Controle de fogo carrapato, para eles não adoecerem, darem doença carrapato. Fez aí a vacina, né? Tá tudo ok, tudo certinho. Os pacientes idosos, né? Vamos coletar sangue, sempre que eu vou lá, eu tento auxiliar de uma forma ou de outra, mas isso é algo que não está imune de acontecer até no nosso ambiente, né? Familiar, se a gente não fizer a parte preventiva. Isso é algo muito sério, muito importante. E o animal pode virar óbito, tá? Estamos torcendo para que esse pet se recupere, né? E ele passe a fase viral aí, que demora em torno de 15, 20, 30 dias. Tem que o animal fica até 2 meses com o vírus, né? Ali no seu organismo. Então, é uma fase bem difícil. Sentem muita dor, né? Podem ter alterações neurológicas, respiratórias, dermatológicas, às vezes gastroentéricas. E isso é algo que o tutor fica muito, assim, preocupado, né, e desesperado, dependendo dos sinais que o paciente manifesta, tá? Então,
Então fica uma experiência, né, de casa mesmo, né, da minha mãe que está lá com esse processo do peste dela em Caiapônia, mas que pode servir aí de exemplo para que a gente não deixe que isso ocorra, né, também com os nossos animais, ok? Muito obrigada.